bate-papo aqui sobre a transição planetária, com um assunto relacionado à inteligência artificial. O que tem a ver, né, inteligência artificial com essa fase da transição planetária, né? Acredito que quem estiver entrando já tem uma ideia do que é essa questão da transição, né? Que o nosso planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiações, um planeta 3D, passando para um planeta 4, passando por um planeta 5D. E enfim, a gente está despertando aqui encarnados para as coisas que estão acontecendo. Então a gente está aprendendo aqui meio que na tora. Em vários momentos pode acontecer, né, da gente desencarnar e ser preparado lá do outro lado para depois voltar para o planeta, né? Só que nesse momento as pessoas que estão aqui encarnadas estão vivendo esse boom assim espiritual, um monte de informação aqui ainda encarnados, né? E tem muita coisa acontecendo, né? Assim, ficou mais visível a partir ali de 2019, né, no ano da pandemia, mas já vem de um bom tempo esse monte de coisa. E conforme vai passando os anos, vai chegando muita novidade. E no momento a gente está vivendo com a inteligência artificial. E esse é o assunto da live de hoje, né? O que tem a ver transição planetária? Ai, gente, deixa eu só apagar a vela ali, que acabou de quebrar o local onde ela estava. Espera aí. Ai, ainda bem que eu coloquei. Tem outra vela, né? São duas velas de ancoramento. Uma delas, ela tava no potinho que é próprio para vela, tanto que eu ganhei uma vela nela, só que quebrou. Eu acho que deve ter saído aí na live o som. Estralou ali, aí eu já fiquei com medo do negócio pegar fogo, então eu preferi apagar, né? E assim, para quem já acompanhou outras lives aqui, outros vídeos, e quem acompanha também já acompanhou os vídeos lá do canal, é bem comum ter essas manifestações, assim, às vezes acontecem algumas coisas estranhas, até tem um dos vídeos lá que fala exatamente sobre isso, né? Eu tava no meio de um vídeo gravando sobre o despertar espiritual, aí a vela que eu tinha colocado de ancoramento simplesmente estourou, fez um barulho horrível, alto, assustei, né? E assim, não é a primeira vez, passo a passo isso acaba acontecendo, infelizmente, passo a passo acontece esse tipo de situação. E hoje mais uma vez, né, a vela tava ali quietinha, né, pronta, só acesa, né, e ela já estourou o local ali onde que ela tava. E antes que desse algum problema eu preferi apagar e ficou só a outra vela ali que eu deixo de ancoramento, tá bom? Mas vamos lá dar continuidade. A questão das IAs, tem muita gente que tá com medo, né? Medo porque vai ser para dominar a gente, vai ser, as IAs é para poder acabar com várias áreas de trabalho, né? Tem um monte de coisa que passa na cabeça das pessoas. Só que assim, a informação que vem do mundo espiritual é que claro que pode ser que ocorra, né, o outro lado utilizando essas IAs de uma forma negativa, pode sim ocorrer, não vamos ser, né, tão vestir, ter tanto aquele óculos rosa de achar que não vai acontecer nada do tipo, mas em sua grande maioria, e o mundo espiritual, né, o universo utiliza também as IAs para nos auxiliar nos nossos processos de evolução, de curas, enfim, tudo que a gente precisa aqui para nos desenvolver. Eu vou entrar mais em detalhes nessa parte. E assim, não é necessário existir um medo, porque muitas pessoas já falaram sobre isso, não só eu aqui vou falar com vocês agora, mas várias pessoas já falaram. A maioria das profissões que vão ser as profissões do futuro, elas nem existem ainda, né? E os profissionais que vão estar ali mandando naquilo, que vai dominar aquilo, vai ser nossos filhos, vai ser nossos netos. Então a gente não precisa se preocupar. E além disso, o universo ele é muito correto. Ele não... Deus, né? Deus, a criação, enfim, o universo ele é muito correto. Ele não dá ponto sem nó.
Nada, uma coisa não vai passar por cima da outra, sabe? A gente não precisa se preocupar em relação a isso. As pessoas não vão perder empregos por causa da IA. O que é necessário ocorrer é que precisa dominar alguma coisa relacionada àquilo. Por exemplo, se antigamente uma pessoa fazia o trabalho de, sei lá, de montar uma peça ali num carro de forma manual, hoje essa peça é montada por um robô. E aí a pessoa que montava a peça precisou estudar, né, se reciclar ali para hoje dominar esse robô que está montando a peça. Então pode ser que aconteça situações assim, mas não que essas novas tecnologias vai tomar o lugar de ninguém, enfim, a vida de ninguém, tá? E só para poder entrar, mas nem é esse o foco também da live, é só para poder trazer esse respiro, né? Que às vezes as pessoas ficam com um pouco de medo das IAs por conta disso, né? Que vai ser... vai dominar, vai acabar com os empregos, não sei o que, que vem que nem a Matrix, né, para dominar todos nós e coisas do tipo. Mas não precisamos nos preocupar com isso. Tá, vamos lá. E assim, gente, nosso papel como pais dessas crianças que vão vir aí com tudo para dominar as IAs e outras tecnologias que estão surgindo, que ainda vão surgir, que ainda tem muita coisa para rolar, é dar base para essas crianças. Base emocional, né? Base espiritual, fazer com que essas crianças estejam prontas... Ui, deu uma tremidinha aqui na câmera. Estejam prontas para saber lidar, né, com as situações desse planeta, inclusive, principalmente pelo fato que está vindo muitas crianças diamante, muitas crianças cristal, arco-íris, que são crianças com outro tipo de aura, com outro tipo de energia, tá? E essas crianças, elas vão vir na roupagem, sim, dos autistas. Por isso que tá nascendo tanto autista agora. Tem outros vídeos lá no canal explicando melhor essa parte... por que tem, qual que é a importância das crianças nessa fase da transição planetária. E fala um pouco também sobre a questão do autismo nessa fase, né? Tá lá no canal, né? No YouTube, vídeos falando dessa parte. Mas só para entrar um pouquinho, nesse momento, de agora em diante, vai vir muitas crianças que têm como é que a gente vai descrever? São seres altamente evoluídos que vêm para o planeta para auxiliar na construção desse novo planeta, né? Nessa transição planetária. Então, são crianças diferentes, tá? E elas vêm dessa forma ali como autistas, né? Que são crianças... fugiu a palavra neurodivergentes, eu acho que é essa a palavra, né? São crianças diferentes porque elas vêm com uma sensibilidade maior, elas vêm para mostrar pra gente a questão do amor, elas vêm para mostrar pra gente como que a gente pode ver o mundo de uma forma diferente e que as diferenças não são separação, sabe? Não veio para separar ninguém. E elas vêm com muito conhecimento. E a gente, como pais, estamos sendo preparados agora para lidar com essas crianças. E ensinar, mostrar para elas, não ensinar, assim, elas já sabem muita coisa. Eu acho que é elas que dão um show, né? Elas que ensinam coisas pra gente. Mas, assim, guiar elas com essas informações que a espiritualidade traz, para que elas se encontrem, não se percam aí no meio do caminho de alguma forma. Então, esse é o papel nosso. E essas informações que eu estou trazendo aqui, que a espiritualidade, na verdade, está trazendo de forma canalizada, também vai funcionar para esses pais, para eles orientarem essas crianças que estão chegando aí, que está vindo com tudo, com força total, tá? E uma das orientações que se tem... Oi, Renan, tudo bem? Olha, gente, muito boa noite para todo mundo que tá chegando. Eu disparo a falar aqui, sempre esqueço de falar boa noite para vocês, tá? Mas boa noite para todo mundo que tá chegando. Tá, vamos lá. Então, assim, uma das coisas muito importantes que a gente precisa aprender, entender nesse momento, é a comunicação do universo, porque o mundo espiritual vai falar com a gente o tempo todo, não só por intuição, mas eles vão utilizar coisas aqui da matéria para auxiliar nessa intuição, para poder passar as informações, tá? E as IAs faz parte
dessa alavancada aí na comunicação. Tá, vamos lá. Por exemplo, eu vou usar muito o exemplo das coisas que foram acontecendo comigo, tá? Para facilitar aqui, para poder a gente entender. Já começando, né? Por exemplo, quando eu comecei nesse boom espiritual, começou a vir as informações e tudo mais, lá no início, começava a vir muita sincronicidade. E eu já ouvi o mundo espiritual, já me falavam, né, algumas coisas, mas eles sempre orientavam a mesma coisa, assim. Eles sempre falavam, viu horas iguais? Joga no Google. A primeira coisa que aparecer para você em destaque, já tem vários vídeos que eu falo sobre isso, né? Primeira coisa que aparecer em você em destaque, ou o primeiro site é a resposta sobre aquele número, sobre aquela coisa, enfim, sobre aquela sincronicidade. Isso, gente, lá em 2021, 22, naquela época, a gente ainda não tinha essa IA que existe hoje no Google, que você joga alguma pergunta lá e já aparece em destaque para você. Naquela época não tinha. E olha só, e a lâmpada ali da penteadeira piscando para confirmar. Então, naquela época, lá em 2021, 2022, eles já me falaram como é que ia ser, né? Como é que você tinha que fazer. E no futuro ainda facilitou ainda mais com as IAs, porque você joga um número igual, né? Sei lá, você viu 1111, você joga lá, já vai vir em destaque para você a resposta, tá? E assim, por que o mundo espiritual utiliza também as IAs? Muita gente vai falar, não, mas isso é algoritmo, não, isso faz parte da tecnologia, tal. Mas o universo, ele utiliza tudo quando ele quer passar uma comunicação pra gente. Então, qualquer coisa pode ser uma comunicação pra gente. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção em tudo que acontece à nossa volta, tá? Porque tudo eles vão utilizar. Deixa eu ver aqui. Então, a questão das IAs dentro do Google, por exemplo, foi um facilitador de pesquisa, né? Outra coisa, hoje a gente tem a IA dentro a pesquisa de imagens, que antigamente também não tinha. Eu não lembro se nessa época tinha, que eu não lembro de ter pesquisado nessa época alguma imagem assim. Eu dava um jeito lá e descobria o que era a imagem para depois pesquisar. Mas assim, hoje a gente tem o meio de pesquisa de imagem. Então, se você sonha, e vem muita informação espiritual do universo, enfim, por sonhos, tá? A gente está passando por projeções astrais, então tá vindo muita coisa por sonho. Aí você acorda com uma imagem ou com um nome na cabeça, você desenha no papel. Já aconteceu isso comigo, assim. Só que nessa época não tinha IA, então eu tive que quebrar a cabeça junto com um amigo meu que era mais entendido ali sobre religiões, enfim, sobre... ele entendia muito sobre símbolos nórdicos e tudo mais, e ele me auxiliou para poder encontrar o significado. Mas assim, hoje é bem mais fácil. Por exemplo, se você sonha com um símbolo, você escreve, faz o desenho desse símbolo num papel, você consegue tirar uma foto e jogar ali no Google Imagens, você já vai aparecer outras imagens daquela para você, e você já vai ter um entendimento do que é aquilo, o que aquilo quer dizer para você, né? Então, vem as mensagens por sonho ou de alguma outra forma, mas você já consegue entender. Outro dia, o que rolou comigo? Minha guardiã, ela sempre se apresenta para mim com um cheiro específico dela, tá? E até então, eu nunca tinha sentido esse cheiro em nenhum outro lugar, não ser nela, assim, dela, né? Aí, um dia eu tava andando num parque aqui perto e eu senti o cheiro. Eu falei, gente, ela tá por aqui. Mas aí, alguma coisa me levou até uma árvore, que estava cheia, florida. Aí, quando eu cheguei perto dessa árvore, eu vi que o cheiro vinha dessa árvore. Falei, nossa, é isso, né? Aí, eu peguei um galinho, tirei foto, né? E já joguei no Google e descobri que aquele cheiro era de uma flor chamada jasmim da noite. Então, olha só, eu descobri, né? Assim, é mais uma informação que... talvez não faça tanta diferença de uma forma espiritual, mas eu gostei de saber que a minha guardiã, ela se apresentava com aquele cheiro de jasmim da noite para mim, né? Então, era uma forma de identificar ela.
E bom que, já que eu sei que ela gosta dessas flores, qualquer coisa eu posso colocar para ela também, posso trazer no altar para ela essas flores, né, como forma de agrado, porque eu sei que ela ama flores brancas, isso eu já sei. Em sonho ela já me mostrou isso. E essa flor é uma flor branca também. O jasmim da noite, ele é branquinho. Então, outra forma de comunicação, assim, outra forma de interação com as IAs, né, que pode ocorrer. Deixa eu ver o que mais de exemplo. Eu consegui muitas informações também sobre origens cósmicas, não assim, não minhas não, porque essa informação a própria espiritualidade trouxe, mas assim, origens cósmicas de seres, né? Então, em algum momento, a espiritualidade queria me trazer alguma informação relacionada à fraternidade branca ou relacionada a outras coisas, e eles me mostravam algum ser. E aí, com o auxílio do Google, né, nas pesquisas ali, com imagens ou inteligência artificial, eu consegui encontrar esses seres também. Então, é outra forma de entendimento, de pesquisa que é facilitada com as IAs. Que mais? Deixa eu ver. Então, assim, a gente não precisa ter aquele medo de que em algum momento a gente vai ser dominado pelas IAs, que nem aconteceu lá no filme Matrix. A gente tá vivendo uma Matrix, mas a Matrix não é daquela forma, né? Não é inteligência artificial que vai dominar a gente, não é as máquinas que vão dominar a gente. Se a gente não tomar cuidado, assim, agora não mais, porque o mundo espiritual tá tomando conta ali já. As guerras espirituais que estavam ocorrendo foi lá do outro lado e já se solucionou muita coisa, né? Mas se a gente baixar a guarda, quem poderia ter o domínio aqui e ser como na Matrix seria os arcontes, né? Tem um vídeo lá no canal falando... foi até live daqui, né, que a gente falou sobre transição planetária relacionada à raça adâmica e sobre os arcontes também, que eu falo sobre isso, né, que a espiritualidade trouxe informações sobre isso, que é esses seres que querem dominar e eles que mantinham, né, a gente preso na Matrix, que é isso que está sendo quebrado agora. Mas, relacionado à inteligência artificial, não, tá? Outro local que a gente vê muito inteligência artificial atuando junto com a espiritualidade é dentro do YouTube. Aí fala, não, mas aquilo lá é algoritmo. Exatamente, dentro do algoritmo do YouTube, né? Não, mas aquilo lá é o algoritmo, já foi programado para poder mandar para você aquilo lá, tal. Mas olha o que acontecia comigo lá no início, e naquela época não tinha tanto essa questão das IAs, e mesmo assim acontecia dessa forma. Então hoje ainda é mais, né? No início, tem até vídeo lá no canal já falando sobre isso, acho que é o primeiro vídeo do Despertar Espiritual, eu falo sobre isso também. No início, eu não queria saber desse mundo, sabe? A espiritualidade mandava as coisas e eu fazia de conta que não estava vendo e não via. Então, no meio daquele monte de coisas que eu pesquisava, que eu procurava saber ali, de vlog, de sei lá o que era conteúdos que eu gostava de assistir, tinha vídeos já falando sobre espiritualidade, sobre o que é despertar espiritual, origens cósmicas, já tinha informações chegando para mim e eu ignorava totalmente, porque não estava pronta, não era o momento, né? Mas eles já mandavam essas informações sem que eu pesquisasse. E assim, é uma dica que a espiritualidade traz. A gente nem precisa pesquisar, sabe, assuntos. Você não... claro que às vezes, quando você começa a passar ali pelo despertar, você começa a ter acesso a muita coisa, você fica curioso e começa a pesquisar. Mas as informações que a gente precisa, assim, que a espiritualidade quer que a gente tenha acesso para nosso melhoramento, para nossas curas e tudo mais, a gente nem precisa pesquisar. Vai chegando na sua vida, sabe? Quando eu comecei a entender sobre feridas emocionais, começou a chegar também meditações falando de feridas emocionais. Quais são os caminhos que a gente poderia fazer para poder curar aquelas feridas emocionais, né? No início,
quando eu precisava sair de situações, né, onde eu acabava totalmente sem amor próprio, né, deixava as pessoas fazer o que quisesse comigo, era manipulada, enfim, bem no início, que eu ainda tinha a questão de ter muita coisa interna que me dominava e me fazia ficar dentro daqueles ambientes, começou a brotar para mim vídeos sobre reprogramação mental. Aí eu comecei a ficar curiosa, falei, gente, o que é esse negócio de reprogramação mental? Aí eu fui pesquisar e descobri o que era reprogramação. Aí daqui a pouco já chegava lá no Hélio Couto. Aí depois do Hélio Couto já veio informação sobre cocriação, né? Que a gente tá nas nossas mãos, o poder de cocriação, que a gente consegue entender como que funciona... Ai, gente, fugiu agora o nome. Ai... Nossa, tá, física quântica, lembrei. Como que funciona a física quântica, né? Os testes que eram feitos antigamente, tal, para poder provar como que funcionava tudo isso. Enfim, foi chegando. Eu nem pesquisava, o negócio ia brotando para mim, vinha vindo, sabe? E é bem assim mesmo que funciona. E por que eu tô falando tudo isso para vocês agora? Tá ocorrendo, acredito que estão sabendo, né, que tem essa questão do despertar espiritual e a transição planetária vai ocorrer um despertar em massa, assim, mais ainda do que já tá, né, já tem muita gente que tá despertando, muita gente que tá buscando saber sobre espiritualidade, sobre o que tá acontecendo no mundo, só que isso vai aumentar, e vai aumentar muito, muito, muito. E lá atrás, lá no início, lá em 2021, quando eu comecei a entrar, assim, quando começou isso tudo na minha vida, eles já me falaram, você precisa passar, você vai ser ratinho de cobaia, assim, que às vezes eu brincava com eles, falava, então quer dizer que eu vim para esse planeta para ser rato de cobaia. Aí eles falavam, eles entravam numa brincadeira, não, você vai precisar sim passar por um monte de situação, você vai precisar sim viver um monte de coisa, você não vai estar desamparada, a gente vai estar aqui com você, vai te ajudar a enfrentar tudo, mas é necessário que você passe por tudo isso, porque depois você vai precisar vir, né, para as redes sociais e explicar o que é tudo isso, e para que as pessoas também consigam passar por tudo isso, sabe? Então, lá no início, até ontem eu precisei voltar no vídeo lá do início, né, do Despertar Espiritual, que foi há 2 anos atrás que eu fiz o vídeo, mas bem antes disso, eles já estavam pegando meu pé para mim começar a fazer, enfim. E, sei lá, deu até uma emoção, sabe? Porque há 2 anos atrás, e hoje eu vejo, sabe, as coisas... Rolou muita coisa. Rolou, assim, muita coisa. Daí que eles falaram que eu teria que passar por muitas situações para poder auxiliar as pessoas, mas eu não imaginava que ia ser tão tiro, porrada e bomba assim, sabe? E ainda passo, ainda não acabou, né? Ainda passo a passo tem coisas acontecendo, mas faz parte, né? Faz parte do plano de alma. E assim, não tem nem como comparar essa comparação que eu vou fazer agora, mas não é nada, né? Perto do que Jesus passou, né? Então, assim, não tem nem como comparar, sabe? Às vezes a gente fica um pouco revoltadinha, eu tenho que passar por isso, não sei o que e tal, por que eu tenho que passar por isso? Porque onde que eu tava com a cabeça quando eu assinei esse contrato? É frase normal quando a gente tá no início ali do despertar espiritual, falar essas bobeiras, né? Mas, assim, não é nada, gente, sabe? Teve outras pessoas aí que também passaram por muitas provas, por muita coisa, para vir depois, né, passar esses conhecimentos pra gente, e foi coisa muito mais pesada, assim, né? Então, eu não tenho que reclamar de nada, não, né? Tem que agradecer pela oportunidade de estar aqui encarnada e trabalhando junto com eles, né? Então, vamos voltar lá, né? E aí... O YouTube foi um dos meios deles de comunicação, um dos meios deles de passar essas informações. E assim, eu não pesquisava, as coisas vinham. Sozinhas elas chegavam para mim, de alguma forma. Só que assim, vai ter vezes que a gente vai sim pesquisar. Ok, não tem problema também. E quando se pesquisa, porque assim, teve uma vez
que eu tava conversando com uma pessoa e ela tava falando que tava pesquisando, né? Aí eu pensei, poxa, mas eu acho que é errado a pessoa pesquisar sobre esse assunto, porque o certo é a espiritualidade mostrar, porque vai que ela cai num site duvidoso, num canal duvidoso, tal, que passa uma informação errada. Aí qual que foi a resposta que a espiritualidade trouxe assim na hora? Aline, vai chegar para ela o que ela precisa. Não preocupa, não vai chegar a informação errada, porque a espiritualidade que acompanha ela tá tomando conta e não vai vir nada errado, não precisa se preocupar em relação a isso. Então aí eu entendi, mesmo assim, mesmo nos momentos que a gente mesmo que pesquisa, a espiritualidade toma conta e coloca a informação correta pra gente, né? Não vai vir, não vai ter erros, né, nessa comunicação. Vamos lá, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tá, e assim, gente, por mais que a gente tente fugir, essas informações vêm, elas chegam até a gente. Porque teve uma época que eu fiquei mais revoltadinha, que eu não queria mais muito saber sobre espiritualidade e tal, me afastei um pouco. E aí eu voltei a consumir os conteúdos que eu consumia antes. Que era, voltei a assistir vlog, voltei... Assim, nesse período de despertar espiritual, a gente vai viver numa montanha russa. Tem dia que você tá lá em cima, que você tá empolgado e tal. Tem outro dia que você fica com raiva, você não quer saber de nada. Principalmente nos dias que te ataca no seu ego. Quando acontece alguma coisa ali que é exatamente a ferida que você tem que tratar, aquilo que você não quer ouvir e pega no seu ego ali, aí você grila, você não quer mais saber da espiritualidade, você não quer saber mais de nada, da birrinha, né? Enfim, faz coisas do tipo. Eu também sou humana, né? Fiz várias vezes isso também. E uma das vezes que eu lembro que aconteceu de fazer isso, de eu ficar dando birrinha lá e não querer ver mais nada, comecei a ver só vlog, comecei a ver coisas sobre, sei lá, sobre coisas que eu gostava antes, animais, enfim. Aí eu pensei, não, eu vou assistir bastante desses conteúdos aqui, vou curtir bastante esses conteúdos, que aí o algoritmo vai entender que eu quero ver isso e não vai mandar mais nada pra mim sobre espiritualidade, aí eu vou ficar livre. Olha só a inocência da criança, né? Aí durante um tempo deu certo, né? Eu falei, pronto, tô livre. Me largou, me deixou em paz. Aí passa um pouco do nada, me brota um vídeo lá enorme falando sobre alguma coisa relacionada à espiritualidade. Então, tipo, eu entendi, não adianta tentar fugir, não, que eles esperam a gente se acalmar, sim, espera a gente voltar ao normal e manda a informação de novo. Talvez o ato da pessoa ir atrás de determinado assunto seja até a espiritualidade dando esse start na cabeça da pessoa. Pode ser também, com certeza. Tipo, fala, ó, vai lá e pesquisa sobre tal coisa, né? Pode ser também. Só que antes eu pensava assim, não, o certo é todo mundo só esperar, né? Espera que vai brotar pra você, porque, sei lá, é assim que começou, então acho que vai ser assim sempre. Mas a própria espiritualidade falou que não é assim. Vai ter vezes que mesmo que a pessoa queira pesquisar algo, aquela pesquisa foi, né, o que vai chegar para essa pessoa relacionado àquela pesquisa foi algo também que a espiritualidade organizou para chegar para ela, né? Mas esse seu pensamento também tá ok, Renan, tá certo? Acredito que sim. Pode ser sim, situações dessa forma. E ok, né? Vamos ver. Peraí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. E assim, gente, quando a gente está já nos processos de cura, porque o espiritual, o despertar espiritual, ele tem várias fases, né? Tem a fase que a gente chega lá no fundo do poço, né? Que você não quer saber de nada, assim, você tá totalmente triste, né? Desanimado, enfim, chorando, pensando besteira da vida. Tem fases onde você quer consumir muito conteúdo, você quer saber até a cor, qual que é a cor dos sirianos, que você quer saber, sabe? Você quer saber tudo, as origens e tal, vem um monte de coisa. Assim, no meu caso, eu não chegava a querer saber, não, sabe? Porque a espiritualidade sempre falava, não, pode esperar que a gente vai te mandar o conteúdo na hora que for pra você saber desse conteúdo. Eles sempre falavam isso pra mim. Então, eu não chegava a pesquisar, mas vai ter
pessoas que fica louca ali, não, eu quero saber o que é arcturiano, qual que é o formato, qual que é o tamanho, da onde que veio e tal. Então tem essa fase também, né? E tem a fase que você já entendeu muita coisa, aí você começa a entrar para dentro. Aí você começa a entender chakras, né? Você começa a entender que existe uma ancestralidade que influencia na sua vida, enfim, vai vindo informações. E aí quando você está pronto em relação a essas informações, começa a chegar os processos de cura para você. Vem também esses processos de cura. Aí como que funciona? Primeiro eles passam informações, né? Igual foi por meio de conteúdos que eu descobri as minhas feridas feridas emocionais que eram mais inflamadas ali. Aí logo depois que eu descobria, né, que vinha alguma informação, aí eles já começavam a mandar, ó, tem que fazer constelação familiar, olha, tem que fazer a meditação para a ferida da injustiça, ferida da humilhação, né? Olha, você tem que fazer teta healing. Vinha nas informações. E vinha também por outros meios, né? Seja por cursos ou outras coisas também. Mas mesmo esses cursos eram eles que influenciavam, assim, um mundo espiritual junto com as inteligências artificial influenciava para chegar. E brotava do nada ali no YouTube, né? E mais pra frente, com a chegada do TikTok, também veio muita coisa pelo TikTok, sabe? Assim, mais informações rápidas, né? Coisas bem mais rápidas vinha pelo TikTok. E o TikTok, ele... às vezes eu brincava com a espiritualidade. Assim, eu tenho um contato muito próximo, sabe, com o mundo espiritual. Eu acho que às vezes eu tenho mais facilidade de comunicação com eles do que com a família, minha família em si. Então eu acabo conversando muito com eles, assim, converso de forma telepática, tá, gente? Eu não saio andando por aí falando, não. Mas eu converso de forma telepática, então acabo brincando às vezes, acaba, enfim, tendo muitas situações, né? E eu lembro que o TikTok, ele vinha mais como um reforço nos momentos que eu estava bem para baixo, eu estava querendo desanimar, estava querendo desistir de alguma situação, né? Principalmente quando vinha algumas rasteiras da vida, né? Enfim, acontecia alguma coisa que me deixava bem para baixo, aí o mundo espiritual usava, né, o TikTok, principalmente, o YouTube também, mas só que eu não costumo consumir tanto conteúdo rápido no YouTube, né, nessa parte é mais no TikTok, então vinha pelo TikTok informações de ânimo, sabe, para fortalecer, para não desistir, né, outro local que acaba chegando, e era muito engraçado porque eu não pesquisava, assim, aparecia notificações, sabe, tipo lá em cima vinha a notificação para a Aline, desse jeito, né. A primeira vez que eu vi, eu confesso que eu estranhei um pouquinho. Eu pensei, uai, que estranho, agora as pessoas estão mandando mensagens assim pelo TikTok, não sabia disso. Aí depois de um tempo eu entendi que não, que era coisa do algoritmo, que era ele mesmo que mandava daquela forma ali, para você, próprio para você, dedicado para você, tipo assim, mas era algo automático, né? Indicação do TikTok. Mas com influência, sim, do algoritmo, e influência, sim, esse algoritmo era influenciado pela espiritualidade. Porque era assim, dito e certo, era só eu ter alguma situação que eu ficava para baixo, que eu me desanimava, né? Aí do nada brotava aquela notificação para dando força, não desanima, não para, segue, e falavam assuntos específicos de coisas que estavam rolando na minha cabeça, sabe? Não tinha como falar que você pesquisou sobre isso ou você falou sobre isso com alguém e o celular ouviu. Não, só se o celular entrasse dentro da minha cabeça, porque eu não tinha divulgado nada assim, não tinha falado nada com ninguém. Eram assuntos que estavam dentro da minha cabeça, remoendo ali, e aí de repente vinha alguma mensagem de fortalecimento ali sobre aquele assunto, tipo, não desanima, não para, olha tal coisa, olha para tal lugar, vê tal situação, só não para, mais ou menos assim. Outra forma que
que a espiritualidade utilizou, né, de contato ali, foi bem lá no início, assim, antes da minha separação, né, que eu precisava, sim, eu tinha que separar porque aquele relacionamento já não dava mais, mas tinha ainda as questões do apego e tal, eu ficava com medo, eu achava assim, nossa, como que eu vou me virar sozinha, como que eu vou fazer, eu não vou conseguir, não sei o que, passava um monte de demônios ali na cabeça, né. Aí, nessa época, eu ainda pesquisava, né, não estava totalmente imersa no mundo espiritual, não era o único conteúdo que aparecia para mim no YouTube, então eu ainda pesquisava um pouco sobre blogs e tudo mais, e eu lembro que apareceu no Instagram, até hoje ainda tem, né, afinal não é porque a gente está vivendo uma transição planetária, despertar espiritual, que a gente tem que esquecer da 3D, não tem que ver mais nenhum conteúdo que não seja sobre espiritualidade não, gente, a gente tá aqui na 3D, a gente tem que vivenciar ainda coisas da 3D. Mas assim, nessa época, eu lembro que eu tava, por acaso, brotou, né, o Instagram de uma menina, de uma mulher, né, que ela tinha separado, era AP, deixa eu ver se eu anotei, APzinho 109, olha, eu anotei. O nome do Instagram, Pezinho109. E ela contava a história dela, como que foi. Ela veio de um relacionamento, parece que era um relacionamento meio abusivo. E ela separou e foi viver ela sozinha com a filha dela de 16 anos. E o cachorrinho que depois elas arrumaram, né? No meio ali conforme foi passando a história, ela arrumou um cachorrinho. Era só as 3. E ela falava que no início ela tinha muito medo de morar sozinha. Ela não sabia como que ela ia fazer, mas aí Deus foi abrindo portas, foi acontecendo os milagres e ela conseguiu, né? E aquilo, de certa forma, me trouxe um up, um fortalecimento para poder falar, não, eu vou conseguir também, Deus também tá comigo, a espiritualidade tá aqui comigo, tal, então, e nem na época eu nem entendi que era eles que estavam mandando, né? Aquela mensagem lá exatamente para poder eu assistir e já, né? Já ir me fortalecendo nessa ideia da separação, né? Aí eu, se elas conseguiram, eu também vou conseguir, né? E aí foi, né? Acabou que as coisas foram se arrumando ali, separei, né? E dei conta, sim, assim como essa moça, né? Mas ela foi um fortalecimento para mim. O fato da espiritualidade de alguma forma me mostrar ela pelo Instagram foi um fortalecimento, né? Então, mais uma vez, a utilização das redes e, enfim, desse mundo aí para que a gente tivesse acesso, né? Assim, para que a gente conseguisse movimentar as coisas nas nossas vidas, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. E assim, eu sempre fui uma pessoa meio desconfiada, assim, né? E aí eu nem curtia, errado, né? Eu tinha que curtir, sim. Mas muito desses conteúdos que chegavam eu não curtia, porque eu pensava assim, não vou curtir não, porque senão o algoritmo vai entender que é eu que quero pesquisar isso, e eu quero que a espiritualidade traga mensagem pra mim. Se eu ficar curtindo, a espiritualidade não vai trazer, vai chegar outras coisas pra mim. Olha a inocência, né? Aí depois a própria espiritualidade explicou, não, é a gente que manda o conteúdo pra você, Aline. Curtindo ou não, mesmo que você assista, sei lá, 10 vezes um conteúdo lá sobre fofoca, se você pode assistir 10 vezes esse conteúdo sobre fofoca. Se a gente não quiser que caia outro conteúdo para você sobre fofoca, a gente não vai cair. Vai cair alguma coisa sobre espiritualidade, tá? Então, olha só. Bem no início, me auxiliou também nesse contato com a mediunidade, para entender as questões da mediunidade. Começou a brotar para mim do nada um programa que passava no Gugu, né? Só que tem ele gravado na internet sobre... Ai, gente, como é que é o nome? Acho que era Paranormal o nome do programa. E nesse programa eu conheci a Wandinha. Muito conhecida aí da internet, né? E a Wandinha trouxe muito conhecimento também sobre a Umbanda, sobre outras coisas relacionadas. E a Wandinha também trouxe conhecimento sobre os pretos velhos. Ela passava muitas informações sobre os pretos velhos. Aí, junto com essas informações,
eu comecei, né, a fazer as firmezas para eles aqui na minha casa e junto, aí logo depois a espiritualidade foi falando, não, além disso, faz tal coisa, faz não sei o que, faz tal selamento, né? Então, uma coisa contribuiu para outra, foi conexões, né, que foi acontecendo. Com o paranormal, não foi só a Wandinha que eu conheci. Conheci outros espiritualistas também que participaram e na época a maioria não tá tão assim na mídia mais, mas tinha muitos, né, que auxiliaram, principalmente lá no início, né? Deixa eu ver o que mais. E depois, aí vinha primeiro o Paranormal do Gugu, né? Aí do nada, um dia brotou pra mim o Paranormal Experience. Eu acho que é isso o nome. Nossa, com esse... Aí foi abrindo mais um monte de informação, sabe? Veio muita coisa. Ah, sim, na época no YouTube, né? Então, eu acho que eu assisti um pouquinho dele na época lá quando tinha o Gugu no meio da história, né? Mas assim, foi pouca coisa e na época eu nem dei moral porque não era o momento também, né? É aquilo, as informações chegam pra gente na hora certa, na hora que é pra chegar. E aí, na época, eu não dei muita moral, não. Aí, o que aconteceu? Depois, né, lá em 2000, acho que foi 2021, que brotou de novo pra mim, aí eu comecei a assistir de novo os programas. E a Wandinha tá aí até hoje, né? E ela manja muito, ela tem uma mediunidade que é a coisa mais linda de ver, né? Era muito bom o Paranormal. E tem o Paranormal Experience, que assim, é um podcast, né? Só que é um podcast, isso, podcast, né? É um podcast diferente, né? Que ele traz assuntos relacionados à espiritualidade, né? A coisa sobrenatural. E assim, maravilhoso também. E vem muito conteúdo, vem muita informação por meio do Paranormal. E veio também, né? Foi o YouTube ali movimentando as peças junto com a espiritualidade para poder trazer todas aquelas informações, né? Então é isso. Assim, em resumo, o universo ele se comunica. Até depois, mais para frente, eu vou fazer um outro vídeo lá para a playlist sobre a comunicação do universo, falando mais sobre essa questão da internet, das IAs. Mas assim, o universo ele utiliza tudo para ser comunicação, sabe? Qualquer coisa pode ser um tipo de comunicação, né? E assim, o que a gente precisa fazer é estar aberto para ouvir essas comunicações. E as IAs também vieram para auxiliar nisso, nessas comunicações. Até hoje, foi hoje mesmo que eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, que ela estava assistindo à tarde aquela novela Viagem, né? Ela perguntou, nossa, será que lá do outro lado também é assim e tal? Eu peguei e falei, mãe, na verdade é o contrário. Na verdade, tudo que acontece aqui, nesse plano, é reflexo do que é o outro lado. Então, as tecnologias que a gente utiliza hoje já existem lá do outro lado há muito tempo, né? Já tá lá há muito mais tempo funcionando, né? Agora que tá chegando aqui pra gente. Então não é que o outro lado é um reflexo daqui, é nós que somos um reflexo deles, né? Então, fugiu um pouco aqui o raciocínio, que eu ia falar outra coisa, mas fugiu. Ah, tá. Então, em relação mesmo às IAs, as IAs já existiam lá do outro lado e chegou o momento certo para poder vir para cá. Não é só isso, vai chegar muito mais tecnologia, tá? E as nossas crianças vão dominar esse quesito, assim, eles já vêm com esses códigos, com as informações para dominar isso. E tá só no começo, né? Tem muita coisa ainda para acontecer e, enfim, tem muita coisa ainda para rolar, né? E depois tem que pesquisar o significado do número 2222, que eu acabei de ver aqui. Então é isso, as informações de hoje. Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa? Tem muita coisa também lá no canal, né? No YouTube tem... Ah, e esse vídeo, essa live que vai pra lá também, pro canal, né? Vai ficar salva lá também. Depois, porque já tem um monte de coisa ainda para poder postar lá, mas vai ficar salva. E a gente se preparar, porque ainda tem muita coisa para acontecer, né? E muita tecnologia para chegar.
E o mais importante é a gente entender que nada é por acaso, não existe essa informação, não existe coincidência, não existe acaso. Tudo que acontece na vida da gente tem um porquê, né? Nada é à toa. Ok, então eu que agradeço, Renan, obrigada quem tá chegando agora, já tá no finalzinho da live, a gente já tá encerrando, mas repetindo a informação, essa live vai ficar salva no YouTube, tem o link pro canal no início aqui do TikTok, tá? Pode acessar lá, que lá vai ter todas as informações. E tem outros vídeos também com outras explicações lá. Até a próxima. Boa noite para todos vocês. E eu que agradeço por estar aqui com vocês, com a espiritualidade. Mais uma noite de segunda, tá bom? Até a próxima. Bye, bye, gente. Tchau.